Santarém, no estado do Pará, é uma cidade de 300 mil habitantes que abriga o encontro das águas do rio Amazonas com o rio Tapajós. É nessa cidade também que nós temos o distrito de Alter do Chão, um dos mais importantes e bonitos balneários da região amazônica. Santarém foi surpreendida nos últimos dias com uma notícia um tanto quanto preocupante. 75% da sua população está contaminada por mercúrio. E é justamente esse o assunto do Articulando Renologia de hoje, o podcast do seu canal de biologia. Na mitologia grega, o deus Hermes era filho de Zeus com a ninfa Maia, também era irmão de Apolo e detentor de uma velocidade invejável, praticamente era o Usain Bolt do Olimpo. Muitas tarefas eram atribuídas a ele e a mais famosa delas era ser o mensageiro de todo o rolê. Para os romanos, que têm similaridades mitológicas aos gregos, o equivalente a Hermes é Mercúrio, um nome que a ciência gosta bastante e não tem medo de usar. Uma das principais homenagens a Mercúrio que nós temos na ciência é a nomeação do primeiro dos 8 planetas do Sistema Solar. Lembrando que Plutão foi rebaixado para a série B do Sistema Solar e hoje é simplesmente considerado como um planeta anão. O planeta mais próximo do Sol também é o menor deles. Mercúrio tem um raio na sua região equatorial de 2.400 quilômetros, que por coincidência é a mesma distância de São Paulo, que é de onde falo, para Santarém, o foco do nosso episódio de hoje. A atmosfera de Mercúrio é bastante instável e o elemento mais abundante lá é o ferro. Por incrível que pareça, não é o mercúrio, mas é o elemento com o mesmo nome do planeta que vem representar a segunda homenagem ao deus romano que a ciência fez. O elemento mercúrio é um metal de transição da família 2B, ocupa o 6º período da tabela periódica, tem o número atômico 80, ou seja, 80 prótons no seu núcleo, e uma massa atômica de 200,5 unidades. Sua distribuição eletrônica tem 2 elétrons na camada K, 8 elétrons na camada L, 18 elétrons na camada M, 32 na camada N, 18 elétrons na camada P e 2 elétrons na camada O. O mercúrio, em temperatura ambiente, é o único metal encontrado no estado físico líquido. Basicamente, é aquele inimigo do Exterminador do Futuro 2. As reservas naturais do mercúrio geralmente são encontradas com uma ligação com o enxofre, formando o sulfeto de mercúrio. E é justamente com o enxofre e também com o sal que o mercúrio fez um grande sucesso na Idade Média, pois tais substâncias eram consideradas as substâncias essenciais pelos alquimistas. Uma outra característica bastante importante do mercúrio é a formação de ligas metálicas com o ouro e com a prata. E essa fundamental característica é importantíssima para uma atividade muito comum hoje na região amazônica, o garimpo. E isso nos traz de volta a Santarém, no Pará, pois nos últimos 2 anos a atividade garimpeira aumentou muito no rio Tapajós. Essa atividade ela é movida por incentivos do governo federal e também por conta da situação econômica derivada da pandemia de Covid-19. A grande questão é que a maioria dos garimpeiros que lá se encontram não possuem regulamentação e não estão autorizados a praticar tal atividade. E aí
No garimpo ilegal, o mercúrio é utilizado sem moderação alguma. Nos 300 quilômetros de garimpo encontrados no rio Tapajós hoje, o mercúrio é adicionado ao substrato dos rios, que é extraído pelos garimpeiros, para poder se unir ao ouro, aumentar a sua densidade e fazer com que a separação do ouro com o cascalho fique mais fácil. O excedente desse mercúrio vai parar nas águas dos rios e é assimilado pelas espécies animais que lá estão, principalmente os peixes. A grande questão é que o mercúrio é um metal pesado e causa bioacumulação, e os peixes são a principal fonte de proteína dos habitantes da região amazônica e, obviamente, de Santarém, no Pará. Acima de 10 microgramas por litro de sangue, o mercúrio pode causar grandes danos ao organismo. Entre esses danos nós podemos citar lesões estomacais com hemorragia, lesões teciduais diversas, podemos também falar de problemas na saúde mental, e aí nós temos inclusive uma síndrome bastante importante de ser citada. O eretismo, que é como essa síndrome é conhecida, é caracterizado por ansiedade, comportamento esquizofrênico, comportamento depressivo, perda de memória, delírios, alucinações, ou seja, é praticamente um PEC maldoso para a saúde mental daqueles contaminados com mercúrio. Historicamente, uma das maiores observações de eretismo que nós temos no mundo aconteceu no Japão pós-Segunda Guerra Mundial, mais precisamente na década de 50, no qual uma indústria de PVC lançou no oceano uma quantidade absurda de mercúrio. Esse evento, que ficou conhecido como Desastre de Minamata, mostrou para o mundo inteiro que nós não devemos usar indiscriminadamente esse metal líquido e que ele causa grandes consequências para o meio ambiente e também para a saúde pública. Agora, depois de tudo isso, se você não se preocupar mais com o mercúrio do meio ambiente e ficar dando mais atenção ao mercúrio retrógrado, você precisa rever os seus conceitos. E esse foi o nosso episódio de hoje do Articulando Renologia, mas antes de eu me despedir, deixo aqui as nossas redes sociais, @Renologia no Twitter, no TikTok e também no Instagram. Não esqueçam também do nosso canal no YouTube, se você estiver ouvindo pelo Spotify ou pelo Google Podcasts, porque afinal de contas, não só o Articulando sai lá, como todo o conteúdo do canal, os vídeos, a preparação para vestibular e Enem, tá toda focada nessa plataforma. E temos também o nosso canal na Roxinha, com as lives de escrita de um livro didático ao vivo e algumas jogatinas, porque ninguém é de ferro. Eu vou ficando por aqui, deixo meu grande beijo a todos e a todas e até o próximo episódio.